eu confesso que eu entrei aqui sem saber o tema do programa, mas eu suspeito que seja mais um convite à indisposição com alguém. Seja ex-jogador ou colegas de profissão, né? Ou então você, que bosteja por aí pelas redes sociais da vida. Toca a vinheta aí, por favor. E lá vem. Já suspeito. Primeiro um beijo pra geral da Placar. Isso aqui é o programa da Placar, não é? Que eles têm agora no YouTube e tal, e também tem podcast. Quessadinha, que é tio do nosso Arthur Quesada. Flávio Gomes, figuraça. Facincane e um beijo pra Sormani aqui, tá? Eu serei respeitoso. Vamos ver, pode dar play? Pode dar play? Play. É play. Botafogo também perdeu uns gols também. Sim, primeiro. E estão vendo a nossa imagem aqui, né? Agora que eu percebi. NT Esporte lá em cima, ó. Que é parceria, né? Fechamento. Então, vamos procurar não criar tretas com amiguinho. O tempo do Botafogo foi muito bom. Segundo tempo, São Paulo Foi bem, melhor. isso. Paulo O Lucas, né? Alguns jogadores como o Lucas, Luiz Henrique, do próprio Botafogo, né? Eles fazem uma coisa que a gente, há 15, 20 anos, jamais estaria aqui comentando sobre ser um elogio. E sim sobre ser o mínimo do básico do beabá do futebol. Eles driblam. Eles vão pra cima, eles pegam a bola e É o que agridem. eu falo sempre. É 1-2, né? Aqui eu já discordo, tá? Porque a galera fala que o drible acabou e tudo, não é muito isso que as estatísticas mostram, não, né? O drible continua, mas ele é talvez menos plástico do que você projeta e tudo, mas ele continua acontecendo. A quebra de linha em drible continua sendo fundamental. E a gente viu aí, pegando os números das últimas temporadas, os recordes de drible do Vini, mais um tempo atrás do Hazard, do próprio Messi, do Neymar. Se a gente for olhar aqui no Campeonato Brasileiro, vai ver o que fez Keno, Arias e um monte de gente, assim. O próprio Soteldo. Então, assim, ainda precisa, ainda é importante, ainda existe. Enfim. E os diferentes, os raros, são sempre raros mesmo. O Lucas, ele... Nunca que o jogador estilo Lucas, ele vai ser a média, porque ele é diferente, né? Enfim, vamos ver aqui o que vem. Jogar a bola hoje é uma moleza. Queria ver esses caras jogar no passado, velho. No passado você tinha espaço. Se você não soubesse jogar, você não jogava. Os caras hoje Hoje em dia, essa compactação do futebol, esse futebol domina e passa. Mas a sensação que eu tenho, Sormani, é que o futebol de hoje, o jogador só se livra da os bola. caras têm exatamente. Antigamente o cara pavor do pegava a drible. bola. E tinha que fazer Os alguma caras coisa. tinham que criar. Exato. Imagina. Eu discordo completamente dessa lógica, tá? Se você tem hoje menos espaço, a tua precisão ela tem que ser maior e a tua rapidez de raciocínio precisa ser muito mais rápida, né? Então a compactação, ela não mascara, ela ou você sabe passar ou você sabe passar. Eu não consigo ver outra lógica dessa. Antes, quando você tinha mais tempo para pensar e mais espaço, o teu erro ele ia ficar muito evidente, mas tinha muito mais erro, assim, o percentual de passe errado era muito maior em qualquer setor do campo, na defesa, no meio e no ataque. De novo, eu não estou falando dos fora de série, o fora de série sempre será fora de série e as exceções sempre vão ser exceções. Eu estou falando numa média do jogo aplicado e é óbvio que hoje aqui a gente perde os melhores jogadores mais cedo e mais rápido e em maior quantidade, porque a lei Bosman abriu os leques, você não tem mais limite também na Europa, depois dos jogadores comunitários. Isso permitiu ainda mais que eles pegassem jogadores em todos os lugares do mundo, então é óbvio que a gente pega os nossos melhores e perde eles mais cedo aqui. Dito isso, fica uma média de jogadores que ainda precisa executar um jogo rápido, preciso, compacto e sem tempo para pensar. E acho que esteticamente o Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, ele foi mais vistoso e tinha mais jogadores de alto nível concentrados ao mesmo tempo por uma questão econômica. Mas o Campeonato Brasileiro desse ano está sendo jogado num altíssimo nível. Inclusive esse jogo aí foi muito bom, né? O São Paulo e Botafogo foi elogiadíssimo esse jogo.
Criar. Imagina você pegar a bola. Você tem um monte de cabeça de bagre que joga hoje. Tem. Que é tido como grande jogador. Sim. Que se no passado não ia conseguir jogar. Mas não pode porque eles iam passava pisar na bola. Eles iam estar sozinhos. Eles iam procurar alguém pra passar. Entendeu? Não. Cara, assim, olhando pros zagueiros, por exemplo, tá? Você pega zagueiros dos anos 90, alguns, tá? Eu tô falando do futebol brasileiro aqui, não vou citar nomes em respeito aos caras. Mas o zagueiro hoje, ele precisa ser um bom passador, seja passe curto ou passe longo, ele tem que construir. Muita gente daquele período, naquele modelo de jogo, do jeito que eles jogavam, eles não iam fazer isso agora. Inclusive, tinha a história, a expressão cabeça de bagre e jogador brucutu e tal, não surgiu agora. Ela surgiu naquele período para uma galera que estava ali naquele período. Que era o zagueiro, né? Que era chamado o zagueiro, que é o bico pro mato que o jogo é de campeonato, o zagueiro que chutava para onde o nariz estava apontado. Essas expressões eu vi surgir todas ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, assim, você preferir uma coisa ou outra, não tem problema nenhum. Eu só acho que a gente tem que ter cuidado para não florear algo que não era assim o tempo todo. Você tinha o Mauro Galvão, você tinha o Edinho, você tinha o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, mas você tinha vários outros que não eram zagueiros técnicos e zagueiros bons. Volantes, o volantão, como se chamava, né, o que madeirava, que só destruía mais do que construía, e a gente teve um estereótipo desses volantes em algum momento dos anos 90, vários jogariam, mas vários outros não jogariam. O volante mal passador, pouco construtor, hoje não ia jogar. Então você tem várias funções no jogo que melhoraram, gente. E teve a volta, por exemplo, porque na época que o Sormani está falando aí, por exemplo, se a gente for projetar anos 90, tá? A gente não tinha ponta. O futebol não jogava assim. A gente não tinha ponta. Tinha alguns jogadores com enorme potencial de serem bons pontas, mas não tinham uso. Por exemplo, o Euler, né? O Euler jogava de segundo atacante, jogava pelo lado e tudo também, mas não era um ponta a ponta. O Sávio podia ser, hoje ele seria muito usado como ponta e tal, mas já teve um período no futebol brasileiro que a gente não produzia muito ponta. Saía aqui um Maculá, um Denilson, um próprio Sávio, um Euler da vida, mas não era padrão. Porque era outro jogo, era diferente. Mas um monte de gente jogaria hoje, um monte de gente de hoje jogaria antes, pô. Companheiro, tem um espaço aí, faz alguma coisa na bola. 80% hoje joga de Hoje você se livra da bola. Você se livra da bola. Domina a passe. Às vezes eu vejo é uma moleza jogar hoje. Também muito fácil. Gramado perfeito. Bola parece bola de voleibol. Chuteira é uma sapatilha de balé. Estrutura do clube. O uniforme levinho, dry fit, né? Eu fico imaginando se essa análise for pro tênis. Tipo, é muito fácil hoje jogar tênis. A raquete ela é leve, o tênis ele não tem impacto, o saibro tá direitinho, a quadra é coberta. Cara, a excelência vai sempre procurar as melhores tecnologias para jogar. Porque é engraçado que assim, o Fangio ganhou 5 campeonatos mundiais de Fórmula 1 com um carro que, não tinha segurança nenhuma, que o risco era gigantesco e tal. E o Senna ganhou 3 mundiais com carros altamente tecnológicos, inclusive um dos considerados o maior carro da história da Fórmula 1, que é a McLaren Honda. Depois o Schumacher ganhou com carros ainda mais modernos, a Williams ganhou com carros ultramodernos e tudo. E ninguém falava do pobre do Fangio ali, né? O pessoal ignorava que você tinha o passado da Fórmula 1 e considerava que o maior piloto era o Senna, depois foi o Schumacher, agora pode ser o Hamilton. Mas, cara, o esporte anda para frente em termos de tecnologia, é para facilitar o jogo. Eu não imagino o Bolt correndo descalço, né? Ele não vai correr descalço. O Federer não vai jogar sem tênis ou com tênis de sair, um sapato bico fino, e também não vai jogar com uma raquete de pau, com trança de, sei lá, de aqueles saco de laranja. Pô, eu acho esse argumento muito ruim, cara, muito ruim. Mas... Né? O gramado, falei, né? Perfeito. Porra, e o cara, CT? CT maravilhoso. Nutricionista. Mas, gente, o esporte de alto rendimento é isso aí, é estrutura. Porque se for baseado nesse argumento, o cara dos anos 20
vai falar que, porra, o pessoal dos anos 50 e 60 estava na mordomia, porque tinha uma bola com couro melhor, uma chuteira melhor, você tinha o conceito de CT. A galera dos anos 20 no Brasil, né, o futebol ficou profissional em 38. Antes disso, então, é que você tinha o verdadeiro futebol, porque nem profissional os caras eram. Aí é que é bom, né? Porque aí não tinha CT, não tinha CLT, não tinha contrato, não tinha salário, não tinha nada. Porra, aí é que estão os verdadeiros jogadores de futebol, é de 38 para trás. Então, eu tô entendendo que a época ouro do futebol de verdade é a época sem estrutura, sem dinheiro, sem nada, porque a estrutura que facilita e o trabalho é feito para isso mesmo. Você tem uma estrutura para você facilitar o trabalho das pessoas. Ou não? E de novo, expõe também os fracos, porque com estrutura, com boa alimentação, com boa recuperação, com bom treinamento, com boa preparação física, quem for fraco vai ficar no meio do caminho, pô. Posição alimentar, suplemento. Cama especial. Até onde vai dormir? Bacia de gelo. Não, mas aí os caras viajam de ônibus, né? Não, avião particular, fretado. Cara, jogar bola hoje é a maior moleza do mundo. Eu queria ver esses pés de pau jogando na época, na década de 1960, 70, esses caras iam jogar naquele gramado, com aquela gramada, chuteira horrível, bola de capotão, camisa de algodão que sofria, com espaço pra jogar. Pra fazer alguma coisa. Aquela história, sem a bola, eu também jogo. O fulano de tal joga bem porque ele ajuda na marcação. Pô, mas isso não fazia o jogador de futebol ser bom. O que fazia o jogador de futebol ser bom era ser como o Garrincha era ser como o Pelé era ser como o Rivelino era ser como o Tostão era, o Romário era, entendeu? Como o Ronaldo era. Hoje em dia você não tem mais esses caras. Mesmo o Neymar. O único cara que você tem hoje é o Neymar. O único. E quem mais se aproxima dele é o Vinícius. Então, por exemplo, se você pegar o Neymar hoje e tivesse uma máquina do tempo e colocar no passado, ele jogaria tranquilamente. Tranquilamente. Outros jogadores da seleção brasileira, não. Esse bando de cabeça de bagre que tá na seleção brasileira. O Paquetá jogaria na seleção de 62? Bruno Guimarães, Douglas. Mano, o Paquetá seria titular em 62? A seleção brasileira, esses caras não jogariam. Mas Alisson. Mas não jogariam na portuguesa. Aliás, vou falar um negócio. Parabéns às meninas do handball. O Brasil ganhou hoje nas Olimpíadas da Espanha. A goleira, 29, a Gabi catou tudo. Se o Alisson jogasse a metade do que ele joga, do que ela joga, o Brasil já teria ganho pelo menos uma Copa do Mundo com ele. Mas também tá fácil jogar handball hoje, segundo a tese aí, né? Porque hoje tem tênis muito bons, a bola hoje que pega tem uma aderência melhor, os ginásios muito melhores, ótima iluminação, os clubes estão investindo mais. Gente, pelo amor de Deus, a ginástica olímpica brasileira acabou de ganhar uma medalha inédita, porque tudo no esporte melhorou para a ginástica olímpica brasileira. Você passou a ter mais estrutura, mais clubes investindo, mais leis de incentivo, um monte de CT, um monte de meninas surgindo e sendo melhor lapidada, isso desde antes, né, da Parente, passando pela Daniela Hipólito, depois pela Daiane dos Santos, até chegar nessa galera. A Jade passou por isso, ela mesclou duas gerações ali, e aí você vai tendo investimento, evolução e o talento vai sendo melhor lapidado e melhor cuidado até chegar num resultado, que foi o que aconteceu, por exemplo, a gente não pode demonizar a estrutura, não pode demonizar a melhora do ambiente esportivo que melhorou em todos os lugares. Porque, por exemplo, essa conversa aí na Espanha, ela não deve fazer o menor sentido, porque a evolução do jogo para a Espanha deu à Espanha título mundial, 3 edições de Euro, isso eu estou falando só no século XXI, uma influência grande no futebol, e lá eles também tiveram campos melhores, chuteiras melhores, bolas melhores, uma melhor alimentação. A França, se você tiver essa conversa na França, o cara vai falar, putz, a França colheu frutos dessa modernização do jogo. Eu acho esse argumento muito ruim, assim, mas vamos continuar vendo aqui. Pô, a menina joga demais. Pô. O Alisson não amarra o tênis daquela menina. Ele devia olhar aquela menina jogar. Aliás, ele devia perguntar. O Klopp pensa diferente, né? Porque o Alisson, agora o Klopp foi embora, mas o Alisson é titular do Klopp há muitas temporadas e já foi eleito o melhor goleiro do mundo e melhor goleiro brigou para ser melhor goleiro da Premier League algumas vezes aí. Enfim. Tá pra ela, como é que ela treina? Como é que se faz pra ser goleiro? Bom jogo. De times que estão lá em cima na tabela. Sim. E o Botafogo, olha, é bom lembrar, hein? O Botafogo jogou sem o Júnior Santos, jogou sem o Marçal, jogou sem o Eduardo, tá? São 3 jogadores que são importantes. O Marçal até capitão do Botafogo já foi.
Jogador que já participou que teve na Europa, na Premier League. Aliás, eu ia falar uma coisa aqui. Você pega os jogadores do passado, vou ser chato, tá? Hoje eu acordei pra ser chato. Aliás, eu sempre Mas sou só chato. hoje? Foi eu que falei. Eu sempre sou chato. Então, por exemplo, os jogadores de hoje que jogariam antigamente, o Messi jogaria, pô. Neymar jogaria. O Cristiano Ronaldo jogaria em time grande. Agora, o De Bruyne jogaria no Goiás. Que isso, gente? Do nada o De Bruyne foi trazido para discussão e tomou uma porrada assim de graça. Lembrando que o De Bruyne, desde que chegou à Premier League, 2015 para cá, ele é o líder em participação em gols, em assistências, né, na Premier League. Um cara extremamente técnico, de passada larga, de jogo muito inteligente, um passe teleguiado, altamente preciso. Já jogou de segundo homem, pode jogar de terceiro, joga de 10. Um cara que compila todas as qualidades de um meio-campista moderno. Eu vou terminar de ver aqui, peraí. O De Bruyne, o futebol... Alguém deu uma risada ali, eu não sei se vocês viram. Joga hoje, ele jogaria no Goiás. Com todo respeito ao Goiás, porque o Goiás é um time médio. Não adianta o torcedor do Goiás ficar bravo. O Goiás é um time médio. Pronto, o De Bruyne, no passado, seria jogador de time médio. Qual o passado? Porque, vamos lá, nos anos 80, o De Bruyne, se você pegar no 89, o Botafogo foi campeão carioca com o Paulinho Criciúma sendo o meia do time. Desculpa, o De Bruyne era mais jogador que o Paulinho Criciúma. Se for no Santos nos anos 80, que tinha uma carência de várias situações ali, o De Bruyne também jogaria. O De Bruyne jogaria no Corinthians. O De Bruyne vai conversar e vai sentar na mesa aí, e assim, eu acho o De Bruyne mais jogador que o Neto. Ele vai estar lá. Aí você vai para os anos, sei lá, 2000, recentemente. Eu não sei qual é antigamente que o Sormani está falando aí, mas o Danilo, que eu adoro, foi campeão pelo Corinthians e pelo São Paulo, fez história nos dois clubes, e o De Bruyne é mais jogador que o Danilo. E aí você quer ir mais para onde? Você quer comparar o De Bruyne com o Zico? Beleza, ele não é mais jogador que o Zico. Você quer comparar o De Bruyne com, sei lá, com o Falcão? É outra função, completamente diferente. O São Paulo do Tele. Mas o De Bruyne não é mais jogador do que o Raí. Beleza, você pode achar isso aí, mas o De Bruyne podia fazer outras funções e jogar em outros papéis, e ele jogaria no São Paulo do Tele como ele jogaria no São Paulo dos anos 80 também, por exemplo, que tinha o Silas como um dos meias e tudo, e eu acho que o De Bruyne jogou mais que o Silas. Então o De Bruyne jogaria em várias épocas, em vários times grandes do Brasil. Talvez ele não jogasse no Flamengo do Zico. Pode ser que ele não jogasse no Flamengo do Zico, mas ele ia jogar em vários outros clubes. Ele foi mais jogador. Se pegar o Vasco, ali quando o Romário surgiu, ali, que tinha o final da era Dinamite, você pode pegar ali, sei lá, Giovani, vai pegar alguns jogadores do Vasco ali, o De Bruyne foi mais jogador que eles, pô. Então, assim, quando o Sormani aponta que o De Bruyne jogaria aqui num time médio, não é verdade, porque eu citei exemplos de jogadores, na minha visão, piores que o De Bruyne, e que o De Bruyne jogaria aqui. Até porque o De Bruyne, ele tem essa carga do jogador moderno, porque ele faz vários papéis, mas ele tem uma elegância atemporal. Ele é um cara da passada, da precisão, e aí o que foi conversado antes, com ou sem espaço, se der espaço pro De Bruyne, ele vai botar a bola onde quiser, aonde quiser. Então onde que o De Bruyne não jogaria? Você pega, sei lá, vamos lá o antigamente aí, sei lá, a seleção de 94 foi campeã tendo, por exemplo, o Mazinho e Zinho jogando. Para mim, o De Bruyne jogou mais que ambos. Ele poderia jogar na seleção brasileira campeã de 94, por exemplo. Aí você pega, sei lá, a seleção de 2002, é que você tinha um outro esquema ali, né? O De Bruyne ia ter que brigar no meio campo com uma outra galera ali, né? Não tô falando de briga com o Rivaldo, nem de Ronaldinho Gaúcho, nem com o Ronaldo Fenômeno. Mas o De Bruyne podia jogar como um segundo homem ali no meio campo. Eu acho que ele é mais jogador que o Kleberson, por exemplo. Ele jogaria na seleção brasileira de 2002. Então eu não sei qual antigamente é esse aí, mas se você pegar um time qualquer dos anos 80 ou dos anos 70 e olhar a escalação, o De Bruyne vai se encaixar em várias aí, de vários times, porque o De Bruyne ele é um jogador fora da curva. E de novo é o recordista em assistências na Premier League desde que estreou, e ninguém tem dúvida de que a Premier League é o campeonato corrido mais difícil do planeta, e ele está lá sendo destaque ano sim, ano não, e o Guardiola olhando para esse cara, entendendo como um jogador super especial. Eu não entendi porque que o De Bruyne entrou nessa briga aí, sinceramente. Porque se o argumento é não ter espaço, se der espaço para o De Bruyne, ele vai deitar. Como ele deita, toda vez que ele está livre, ele acha um passe absurdo para alguém. Então por que o De Bruyne não jogaria num lugar onde ele ia ter mais espaço e mais tempo para pensar? Eu realmente não entendi, não. Tem mais coisa aqui ou acabou aqui? Tem mais coisa?
Entendeu? Qual que você perguntou? Tony Kroos. Tony Kroos jogaria. Pô, fácil. Tony Kroos jogaria fácil em time grande. Fácil em time grande. Mas tá cheio de jogador hoje que os caras Mbappé. falam. Gente, eu não sei se o De Bruyne joga mais que o Kroos. Só, assim... Ou não. É porque são funções diferentes, mas eu acho que, no mínimo, tem briga, tá? Se você crava que um jogaria, por que o outro não jogaria? Mbappé? O Mbappé jogaria num... Acho que no Bahia, acho que ele jogaria. Que é isso? Acho que jogaria no Bahia. 59 não, um depois. Não, pela história do Bahia. Olha o Flávio Gomes ali, ó. Na reação do Flavinho. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, quem jogou mais, o Mbappé ou o Euler? O Mbappé, né? O Mbappé jogaria. Quem jogou mais, o Mbappé ou o Sávio? Eu acho que o Mbappé. Ele jogaria. Pega mais jogadores de velocidade aí, mais... Pense em alguns aí. Pelo amor de Deus, gente. E é bicampeão brasileiro, tal. 59 ganhou. 59 ganhou, o primeiro campeão brasileiro. Quando é esse antigamente? Eu até agora não entendi qual é esse antigamente. Jogaria no Bahia. O Haaland jogaria onde? O Haaland ele jogaria no Atlético Mineiro. Tá? Naquele Atlético, porque ele joga mais que o Dario. Tá? Ele joga mais que o Dario. Não minto, não posso cometer essa injustiça. Acho que o Dario joga mais que ele. É isso, né? É isso. Lembrando que assim, você... Não, vou deixar quieto. Os comentários estão aí para as pessoas complementarem ou concordarem ou não e tudo. E um beijo pra galera da Placar, tamo junto. Já escrevi pra Placar durante muito tempo, há uns, 10 anos atrás e tal. E, porra, eles estão se readaptando a um mercado que é muito louco, né, que é o nosso, de uma maneira muito, muito, muito legal. Um beijo pra todo mundo lá. E aí, assim, discordei na bola aqui, no respeito, né? Eu não falto com respeito, eu procuro não faltar com respeito com ninguém. Às vezes eu posso errar. Mas, como diria o outro, se errei foi tentando acertar. Mas, pelo menos, tentando ser o quê? Um cara fofo, legal, assim, doce, né? Como diria o outro. Bons argumentos, não é muito meu forte, não, ser gentil, mas às vezes eu tento. Valeu, um abraço, hein? Agora eu vou preparar que tem mais coisa pela frente, hein? O dia hoje é longo, mas tu acha que eu trabalho pouco.